Olá, seja bem-vindo! Nessa videoaula eu vou apresentar para vocês como importar, como trazer um arquivo de CAD para dentro do Revit. E aí isso pode estar acontecendo por diversas situações aí no seu dia a dia, seja porque você ainda está num processo de transição e que não se sente confortável o suficiente para trabalhar toda a representação projetual dentro do Revit e ainda está desenvolvendo suas plantas baixas dentro do AutoCAD, ou até mesmo porque você recebeu um arquivo do topógrafo e ele fez no AutoCAD, você precisa trazer para dentro do Revit. Então, entendam que eu posso trazer qualquer arquivo de AutoCAD para dentro do Revit. Aqui eu vou dar um exemplo de uma planta baixa, mas não fiquem restritos a esse exemplo, tá? Então, eu tenho aqui um arquivo de Revit, que ainda está limpinho, eu não ergui nada por enquanto. Eu venho aqui na aba Inserir, e aí eu venho no vínculo de CAD, eu tenho a opção de vínculo de CAD, mas eu também tenho a opção Importar CAD. Qual a diferença entre um e outro? O importar CAD é quando eu já tenho um arquivo de CAD finalizado, que não vai sofrer nenhum processo de alteração. Um ótimo exemplo disso é a topografia, né? A topografia não sofre alteração de um dia para o outro, né? Então, o importar CAD pode servir muito bem para a parte de topografia. O vínculo de CAD já é para situações onde eu estou com um arquivo de CAD ainda em desenvolvimento, que eu sei que vai sofrer alterações, né? E essas alterações eu posso, inclusive, recarregar aqui dentro do Revit e atualizar esse meu arquivo de AutoCAD. O que não vai ser o tema de agora, mas eu posso fazer um vídeo a parte falando sobre esse outro processo, tá? O importante agora é a gente entender a diferença entre o importar CAD e o vínculo de CAD. Então, o vínculo de CAD, eu tenho um arquivo que ainda pode sofrer mudanças, alterações, e eu, porventura, venha a recarregá-lo, a atualizá-lo aqui dentro do Revit, tá? Então, a grosso modo, seriam esses itens. Tenho também a opção de que o importar CAD, ele vai pesar um pouco mais o seu arquivo de Revit, tá? Então, quando você traz esse arquivo de CAD para cá, ele vai deixar o seu arquivo de Revit um pouco mais pesado. Enquanto o vínculo de CAD deixa o seu arquivo de Revit um pouco mais leve, porque ele entende o arquivo de CAD como um arquivo fora, como um XREF, um arquivo externo, tá? Então, por essa razão, seu arquivo fica um pouco mais leve quando você faz vínculo de CAD. Bom, o exemplo que eu vou mostrar vai ser pelo vínculo de CAD. Então, eu venho na aba Inserir, Vínculo de CAD. Quando a gente clica no vínculo de CAD, vai abrir essa janela. Nessa janela, você escolhe o arquivo de CAD que você quer trabalhar. Eu vou selecionar a opção de projeto básico arquitetônico e essa opção você escolhe dentro do seu computador. Antes de clicar em abrir, é importante configurar essa parte inferior da janela. A opção de cores, a gente tem aí a opção de preservar os layers que estão lá no AutoCAD. Então, se eu fiz a parede com o layer azul, ele vai trazer a parede com a linha azul, né, no tom azulado. Eu tenho a opção também de trazer em preto e branco, se eu quero uma coisa mais simplificada, aí não tenho tanto a necessidade de saber as cores, tá? Seguindo nessa interpretação, então eu deixei o preservar nas cores e vou agora entender a questão das camadas, os níveis. As camadas, os níveis seriam os layers, tá? Então eu posso escolher a opção de trazer todos os layers ou também escolher especificar. O que eu sugiro para os alunos é que, se eles têm a oportunidade de limpar o arquivo dentro do AutoCAD, que eles o façam, né? Porque é muito mais difícil para quem está aqui no Revit lembrar qual o nome do layer para a parede, né? Qual o nome do layer para o mobiliário, tá? Então, fazer essa limpeza dentro do AutoCAD. Eu quero trazer só minha planta baixa sem o layout. Então, tira o layout lá no AutoCAD para que fique já esse arquivo limpo para você trazer para dentro do Revit.
a opção, agora temos aí unidades de importação. Essa é uma opção a mais importante dentro dessa configuração, que você precisa dizer para o Revit em qual unidade de medida foi feito aquele arquivo no AutoCAD. No meu caso foi feito em metro, então eu escolhi a opção metro, é só clicar nessa seta aqui para baixo com o botão esquerdo e escolher a opção metro. Depois temos ainda a questão de posicionamento. Na opção de posicionamento, eu vou escolher o manual centro. O que significa essa opção manual e a automática? A manual, eu defino aonde eu quero inserir esse meu arquivo de CAD, clicando com o botão esquerdo na hora que eu estiver na minha área de trabalho do Revit. O automático, ele traz de acordo com as coordenadas geográficas que você tem, que foi criado aquele arquivo no AutoCAD. Tá? Então, eu vou fazer pelo modo manual centro, onde o meu desenho vai estar centralizado em relação ao meu mouse. E depois a gente tem o colocar em, que eu vou colocar em relação ao nível térreo, tá? E também temos essa opção aqui, o apenas à vista atual. O que significa habilitar essa opção apenas à vista atual? Que eu posso colocar o meu arquivo de CAD acima do meu desenho de Revit ou abaixo do meu desenho de Revit, dependendo aí da minha necessidade. Então, eu gosto de deixar ele ativado também. E também habilito esse corrigir linhas fora do eixo, caso tenha algum Z diferente de 0, tá? Então, mostrei aí essas etapas para vocês. Eu vou fazer... Opa, cliquei aqui. Vou fazer agora no meu. Eu sei que não aparece para vocês, mas vou escolher aqui as cores preservar, camadas e níveis todos, unidade de medida metro, posicionamento manual centro, e deixei ticado aí o apenas à vista atual e o corrigir linhas fora do eixo. Quando eu clicar em abrir, olha que interessante, o meu cursor vira o arquivo de CAD. E aí é só eu clicar com o botão esquerdo para fazer essa inserção do meu arquivo de CAD. Então, notem que como eu preservei os layers, a minha parede tinha sido feita em azul, ele veio em azul e assim por diante. Espero ter ajudado vocês, espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.